Alô, pronto. Boa noite, meus irmãos e irmãs aqui presentes. Com a graça de Deus, estamos reunidos aqui para mais uma noite de muito estudo, muito aprendizado, muita paz e muito amor, com certeza. Teremos hoje a palestra de nosso irmão João, que conseguiu chegar através do nosso famoso trânsito. João Rocha, aqui à nossa direita, e irá falar sobre a responsabilidade dos pais perante os filhos. Temos à minha esquerda o nosso irmão Roberto para a prece de encerramento, e eu vou dirigir aqui com vocês e faremos um exórdio. Como eu digo sempre, o exórdio é importante, que é o momento desse que nós chegamos do nosso dia a dia de trabalho, com nossos problemas, e aquele momento da gente relaxar e nos preparar para a palestra. Então, vamos começar a refletir. São sempre assuntos, um tempo um pouco curto, mas muito interessante. Hoje nós falaremos com vocês sobre pressentimentos. O Livro dos Espíritos, pergunta 522 a 524. No mês passado, nós falamos aqui várias vezes, alguns de nós, eu falei, o Cláudio também falou, sobre os espíritos protetores e os nossos anjos de guarda. E hoje nós vamos falar sobre pressentimento, que é algo que, infelizmente, muitos de nós não nos atentamos aos nossos pressentimentos. Vamos conversar. Então, o pressentimento, nós temos duas definições. Vou começar por ela, independente do livro. A definição de dicionário, digamos assim, que a gente encontra, e uma definição simples na parte espiritual. Na dicionário, ela diz, alguns, que o pressentimento é um sentimento intuitivo, alheio a uma causa conhecida, que permite a previsão de acontecimentos futuros, que a gente pode chamar de intuição, de presságio, de palpite. Isso é o que diz na parte léxica, como se diz. Na parte espiritual, se diz que o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos deseja o bem. Normalmente, não é menor dúvida que nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda, sempre vai procurar nos intuir, nos ajudar das coisas que possam nos prejudicar. Não é restrito só ao nosso anjo de guarda, tanto que é espíritos que nos querem bem. Pode ser, um exemplo, pode ser um familiar nosso, um amigo, que está desencarnado e que porventura quer nos ajudar, certo? Uma coisa importante é o seguinte, é que sempre na nossa vida, se, também aqui tem dito uma coisa interessante, sempre na nossa vida, se nós não conseguirmos dar uma retroagir, nós vamos lembrar que em alguns momentos importantes que deram certo ou errado, nós recebemos alguma intuição a respeito. Pode ser mesmo através até de alguma pessoa amiga que tentou nos orientar. Por quê? Porque também é dito aqui no livro que diz o seguinte, muitas vezes o nosso espírito protetor, através da nossa consciência, a voz da nossa consciência, que é quando a gente acorda de manhã, às vezes, com um negócio assim, dentro da gente, isso, ele tenta nos ajudar. Aí o que acontece na maioria das vezes? Nós não damos ouvido. Por quê? Porque principalmente quando é uma coisa que a gente quer muito,
quando é um desejo que a gente quer se realize muito, a gente fecha os olhos e a gente esquece que aquilo ali pode não ser tão bom e a gente fica cego para aquilo. Aí o que às vezes o Espírito que nos quer bem faz? Ele pode usar alguma pessoa próxima a gente para que ela tente nos aconselhar. E isso também eles fazem. Mas, vou dizer, o livre-arbítrio é sempre nosso, a decisão sempre é nossa. Eu vi aqui eu estava dando uma lida para poder falar com vocês. Tem uma pergunta que alguém pode fazer assim: como é que o determinado espírito ele pode prever o futuro, se não é, entre aspas, permitido a gente saber o futuro? Né? Alguém pode questionar que algum espírito poderia nos tentar orientar da maneira correta. Aí tem uma analogia no livro Na Gênese, de Allan Kardec, que eu achei muito interessante e eu vou contar também para vocês entenderem como e o porquê que certos espíritos podem sim saber coisas que poderão nos prejudicar ou não. Qual é a analogia que ele fez? Se imagine uma montanha alta e uma pessoa lá em cima daquela montanha. A visão que ele tem é uma visão enorme, né, do horizonte todo. Digamos que tem uma estrada vindo que circunda a montanha e ele lá de cima ele vê tanto o lado que está vindo da estrada quanto a continuação da estrada. Aí de repente ele vê que uma determinada pessoa, ou eu, você assim, está vindo naquela estrada. E lá de cima ele vê também que do outro lado, digamos que tem uns assaltantes assaltando todo mundo que passa. Estou dando um exemplo, está no livro mais ou menos assim. Então, se ele descer por outro caminho, chegar para você e disser assim: olha, não é interessante ir por esse caminho não, porque esse caminho não é muito bom, né? Assim, então ele nunca pode determinar, ele dá sempre a chance de você decidir sim ou não. Então, para a gente que estaria recebendo aquela informação é como se ele estivesse prevendo o futuro, que poderia ou não acontecer. Mas para ele não é o futuro, para ele é o presente. Porque ele viu, ele está sabendo daquilo. Né? Então, o que Kardec fala nessa mensagem na Gênese? Que dependendo da evolução, digamos, espiritual, o espírito pode sim antever coisas que vão acontecer, digamos, anos depois, ou séculos, não importa, de acordo com a evolução dele, porque na posição que ele está, ele tem uma visão. E necessariamente para ele aquilo não é o futuro, mas é o presente, na analogia que Kardec fez na Gênese. Uma coisa também que acontece, eu, por exemplo, assim, eu costumo dizer, ficar com a antena ligada, no bom sentido, e os procedimentos acontecem. Eu tenho uns dois exemplos rápidos que me marcou, e quando eu falo, acredito que todos nós vamos lembrar, a gente tem que ficar muito atento. Teve um tempo atrás que eu andava de moto, aquelas motos mais rápidas, teve dois acontecimentos. Eu estava viajando para João Pessoa, com meu filho até rapazinho novo na garupa, minha esposa na outra. Quando a gente ia chegando em João Pessoa, tem um lugar que você entra direito no alto do viaduto. Eu vinha na moto, eu sou muito precavido, olhei, não vi nada, não vi carro, não vi nada. Na hora que eu me preparo mentalmente para fazer a curva, uma coisa, como assim, olha, quando eu olhei de novo, o carro passou, aí eu não entrei, o carro passou assim, rente. Se me perguntar de onde esse carro saiu, eu não tenho a menor ideia. Mas se eu não tivesse tido aquela fração de segundos que eu recebi e olhei, com certeza o carro tinha pé com a gente. Isso foi incrível. Então, são essas coisas que às vezes a gente recebe e a gente precisa estar muito assim. Embora só tenha um detalhe também, não quer dizer que os pressentimentos venham só de espírito bom. A maioria é. Mas não quer dizer que os espíritos enganadores ou do outro lado também não procurem influenciar vocês. E outra coisa também que eu costumo, que a gente também intuir, às vezes você tem
um assunto mais delicado para conversar com a pessoa, que você sabe, pode ser familiar, pode ser no trabalho, você sabe que aquele assunto poderá gerar uma discussão, poderá, às vezes, a gente fica meio angustiado, a gente fica meio assim, cheio de dedo, como se diz. Então, o que às vezes acontece nisso? É que naquela hora, se você aborda aquele assunto e desenvolve ele, a probabilidade de você ter um dissabor, uma discussão, uma desarmonia grande naquela ocasião é grande. Às vezes até o nosso espírito protetores da guarda, sabendo, eles às vezes podem ir como dizendo, ó, fala não, fala depois, dá um tempo. Então isso são detalhes simples, acontece comigo, tá? Mas que cada um de nós tem a sua particularidade. O que nós dissemos para vocês é, preste atenção, os nossos anjos de guarda, sim, estão nos ajudando, querem nos ajudar ao longo de nossas vidas, mas nós, infelizmente, na maioria das vezes, fechamos nossos ouvidos e procuramos um caminho próprio, que ele respeita o livre-arbítrio. Tá? Mas que todos vocês possam evoluir no assunto, como a gente sempre diz, o exórdio é curto, mas abordem, prestem atenção e vamos nos preparar agora para a prece de início, para passar a palavra para nossos irmãos. Que todos elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de suprema bondade, ao Mestre Jesus, amado, que possamos nesse momento purificar nosso coração, nosso pensamento, para que estejamos prontos a entender, compreender os ensinamentos que com certeza receberemos através da palestra do nosso irmão, mas que acima de tudo, Senhor Jesus, nos ajude a colocarmos esse ensinamento dentro dos nossos corações e a praticá-lo no nosso dia a dia para o nosso próximo. Possamos, Mestre, sermos fortes e resistir às tentações e continuarmos, Senhor, trilhando o vosso caminho. Dessa forma, Senhor Jesus, pedimos permissão para o início aos trabalhos da nossa reunião doutrinária desta noite de hoje, passando a palavra para o nosso irmão João para a palestra. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aqui em nossas mentes e corações. Primeiramente, assim, serenando um pouco, porque o dia hoje foi muito corrido, o caminho para cá tinha algumas interrupções aí, né, de protesto, aí me tira um pouco aí da trajetória. Mas assim, me trouxeram um tema de tamanha importância e que muitas vezes a gente, digamos assim, experimenta, vivencia, né, de uma forma ou outra. Para aqueles que ainda não tiveram nessa existência a oportunidade, né, dessa missão, dessa dádiva que é ser pai, né? Todos nós temos com certeza, né, a dádiva de ser filhos, né? Então o tema de hoje, que é a responsabilidade dos pais para com os filhos, principalmente quando você toma conhecimento e vai adquirindo, não é, uma percepção, uma nova visão um pouco mais, digamos assim, abrangente sobre alguns aspectos que a doutrina espírita nos possibilita, vem algumas reflexões que às vezes você não está acostumado a fazer, né? E no decorrer dessas semanas, quando eu recebi a proposta do tema e o convite para aqui falar, nosso irmão estava comentando a respeito da intuição, né, da conversação. E eu me recordo, passando aqui no sinal, daquelas mensagens, veio de um tema de um livro que é parte do livro que eu utilizo no Evangelho do lá em casa, aos domingos, que é a obra, né, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida. E nessa minha indagação, né, do que acrescentar, qual é a abordagem que poderia ser colocada, né, nesse complemento, na visão
que a doutrina espírita nos possibilita, né? E em tudo na nossa vida, a gente começa a entender, a perceber o quanto ela se faz presente em tudo que, né, que está digamos, na nossa convivência, na nossa percepção, né? Como procuramos aí compreender, entender no estudo da doutrina, de perceber que ela é uma filosofia, então ela nos traz essa indagação, né, de respostas que às vezes a gente não encontra, né? De onde viemos, para onde vamos, o que aqui fazemos, que percepção é essa, né? De a vida, né? De você sentir, pensar, raciocinar, estar aqui, interagir. E é uma ciência, porque ela nos traz o estudo desse intercâmbio, né? Dessa ciência nova que se diz como a ciência das ciências, porque realmente você se adentra em algo que interage com todas as outras ciências, que é quando você começa a fazer e levar em consideração o que a doutrina nos traz, a realidade de vida após a morte e vida antes do nascimento, né, que é uma continuidade, que todos nós somos espíritos. Aí vem o entendimento, né? Nós chamamos anjo da guarda, guardião, né? Ou espíritos infelizes, ou da denominação que for, mas todos eles, né, somos nós, ou ontem ou seremos nós amanhã, né? Dentro da nossa condição evolutiva, enquanto espíritos, do corpo fora do corpo. Quem pensa, raciocina, tem a identificação de percepção do eu, né? Daquele que eu penso, logo existo. Não é o cérebro, não é a carne que pensa e raciocina. Quem tem essa percepção é o espírito, é a alma habitando o corpo físico, que vem esses detalhamentos, né? Porque uma das reflexões que você acaba fazendo no contato com a doutrina é inclusive que você começa a compreender, entender a dificuldade de inclusive transmitir esse conhecimento, que só se aproxima, digamos assim, você percebe através dessa ciência que a filosofia, né, nos traz, que são essas indagações de questões que vêm aí desde os tempos de Sócrates, antes dele, na parte do Oriente, né? Que já vem essas indagações, desses questionamentos de despertando, né? E a doutrina, ela vem ali, nos diz e responde de uma forma clara que nos dá a explicação. Primeiro, que Deus é justo, Ele não tem nas suas leis imperfeições, as leis de Deus não são mutáveis, porque se o fossem, elas não seriam perfeitas, elas estavam ainda em aperfeiçoamento, em melhoria, e não é assim. Deus é perfeição absoluta, as leis dele são perfeitas, né? E é quando a gente começa a entender que, queiramos ou não aceitar, somos eternos, não é? Isso não é ruim, não, né? Eu acho que é um primeiro ponto que deveríamos ter, não é, consciente, independente da nossa situação. Que estejamos aqui felizes, sejamos ricos ou pobres, ou infelizes, ou doentes, ou na dor, não é? Tudo passa. E a gente vai continuar, não é, dentro desse nosso processo de evolução. Tem uma obra que também estamos estudando nesse período, nos trabalhos no centro em Rio Doce, que é o estudo das obras de André Luiz, e temos uma obra também que dá essa percepção, que é a Evolução em Dois Mundos, né? Ali, dentro da ciência que você vai estudando, compreendendo, ele vai mostrando como, digamos assim, passa a ficar claro, não é entendível quando se pergunta, né, que dentro dessa questão de justiça, de perfeição de Deus, que Ele não dá privilégio, porque se Deus fosse dar privilégios a quem quer que fosse, Ele não seria um Deus justo, né? Alguém que privilegia alguém em detrimento de outro, não. Ele é justíssimo, a lei dele é perfeita, né? E essa lei, ela se processa de acordo com o mérito de cada um, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, pela busca, né? Pela caminhada de que todos nós estamos nessa evolução. Então, esse livro, essa obra, que assim, para quem já começa a ter a base, já fez o estudo da obra da codificação, conhece, não é, ou entende já digamos assim, os conceitos básicos que a doutrina nos traz, ele realmente é muito esclarecedor, essa obra, que é a evolução em dois mundos, a evolução no mundo espiritual e a evolução aqui no mundo material. Ela se processa
dos dois lados. Então, enquanto estamos aqui no corpo físico, a gente vem num processo, né, que começa pelo nascimento, vem toda, né, a oportunidade de aprendizado, de condicionamento que você vai construindo, né, e o espírito ele vai, né, se aprimorando e vai retendo essa bagagem das experimentações. E quando ele deixa o corpo físico, ele também continua no seu processo evolutivo. E nessas indagações e buscas que a gente vai caminhando, passamos a ter, de uma certa forma, clareza sobre os momentos que nós agora atravessamos, algumas coisas que parecem ser, né, difíceis, conturbadas, violência, guerras, são processos que estão também dentro dessa lei que rege todo o universo, né? Que é uma lei que tem a lei de destruição, que às vezes é uma destruição, mas é a lei da matéria, que nessa destruição surge nova forma, né? Ou seja, de impulso para o processo evolutivo. E dentro desse contexto, você vê isso no universo como um todo, né? Nos processos de criação das estrelas, elas também, em um tempo, né? Não importa, não é, qual período a gente possa dizer aqui, se bilhões de anos, não é? Elas também vão perder a luminosidade e até as estrelas elas se apagam, não é? Elas surgem e se apagam, mas esse processo é uma matéria, na sua transformação, o espírito, na nossa individualidade, estamos sempre nesse processo de ascensão. Por isso dizemos, independente de em que grau estejamos hoje, em algum momento nessa nossa caminhada ao infinito, né, seremos anjos, espíritos puros. Tem aqueles que conseguem aproveitar talvez melhor o tempo, né, fazer as escolhas mais acertadas, né, e é nesse ponto que eu acho que entra, sobre tudo que a gente né, realiza, a questão da boa escolha. E tem algo que já traz a compreensão que a doutrina, né, nos reforça isso, nos dá aos poucos, vai nos dando essa convicção, essa certeza, essa clareza, que dá uma segurança de a gente identificar o que Kardec quis dizer como fé raciocinada, né? Que é a fé inabalável, que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade e que é através do estudo. Então o estudo é fundamental, a troca, o compartilhamento, mas acima de tudo, acima do estudo, vem esse mandamento e lei, porque é o que é complementar, é o que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Criador. É amar a Deus sobre, essa palavrinha sobre, no mandamento primeiro, que muitas vezes nos passa desapercebido, a gente não quer ainda colocá-lo como um ponto-chave. Né? Você considerar amar a Deus sobre todas as coisas é o que muitas vezes nos falta. A gente diz amar a Deus, diz acreditar em Deus, diz seguir a Deus, mas não é a nossa prioridade. Deus não quer que a gente, nesse processo, Ele não é um Deus egocêntrico de forma nenhuma, não é esse o contexto, mas é o que Ele diz assim, amar a Deus, e Ele dá ali a medida exata de como a gente vai para a convivência, que vê que não é amar sobre todas as coisas a partir da matéria, a partir do dinheiro, a partir dessas questões. Deus tem que estar acima disso, e Ele diz assim, e amar ao próximo como a si mesmo, é a lei da reciprocidade. Esse próximo não é a matéria, não é? Então nos dá esse contexto de equilíbrio. Então, independente, né, isso é que a cada um, a consciência dentro desse processo da lei nos traz a responsabilidade, né, é que cada um, independente do grau de conhecimento que tenha, de experimentação, de vivência, de intelectualidade, não importa, ele tem essa medida correta de julgamento de si mesmo. Porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais responsabilidade para as nossas escolhas. Então aquele que por desconhecimento ou por acreditar num contexto que aquela ação que ele faz, ele gostaria de receber, ele se justifica se verdadeiramente ele age dessa forma, né? Mas na maioria das vezes o que a gente vê é que exatamente as pessoas que têm cada vez mais conhecimento usam o conhecimento para burlar a lei, levar vantagem. A gente vai entender a necessidade de combater esse outro, não é, inverso do mandamento maior, que o mandamento que a doutrina também nos traz de forma inequívoca, é a questão da máxima da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então é esse procedimento
né, que a gente vai aprendendo, conhecendo de lado racional, vai experimentando e vai criando essa convicção. Então, o contato com a doutrina, cada um aqui está no seu grau de, digamos assim, de conhecimento. Eu coloco de uma forma ou de outra, em qualquer estágio que a gente esteja, sempre podemos nos achar um pouco conhecedores para ensinar alguém, mas somos também aprendizes, estamos todos aqui aprendendo, ninguém aqui é, digamos assim, completo no conhecimento. Estamos nessa caminhada trocando informação para juntamente a gente ir se aperfeiçoando. Então essa base que deveríamos ou devemos buscar ter convicção quando nos adentramos à doutrina de que Deus existe, não é? De que temos uma alma, não é? Um espírito, e que essa alma sobrevive à morte do corpo físico e que ele, no seu processo de evolução, ele necessita voltar à matéria para um processo de aperfeiçoamento. E aí nessa obra que eu comentei de evolução em 2 mundos, ele mostra exatamente que aquela afirmação que os espíritos dão a Kardec, né? Quando Kardec, não é, pergunta aí, os espíritos diz que Deus é perfeito, trata todo igualmente, que ele diz que ele nos criou, não é, todos iguais, ninguém teve privilégio. Na nossa origem todos iniciamos a nossa caminhada na mesma condição. Que condição é essa? Simples, ignorantes. E aí a gente vai entender o mecanismo, né, dentro da evolução dos mundos aqui na matéria, que a ciência coloca, do exercício, né, estava olhando 3, 4 bilhões de anos aí da já, digamos assim, criação da Terra, e se a gente olha depois noutra obra que também colocada através de Chico Xavier em A Caminho da Luz, ele nos fala que chamava, né, ele identificava Emmanuel colocando, chamando Cristo de divino escultor, concebendo a Terra junto com os espíritos que ali eram seus prepostos, trabalhadores dentro dessa construção. Então Cristo já tinha essa condição de espírito, de governador do orbe, chama de governador, presidente, rei, não importa, mas ele é o condutor do planeta Terra na criação. Então estamos voltando, estamos falando, Cristo já era a condição do Cristo, espírito puro, há 3, 4 bilhões de anos, quando ele iniciou a Terra. Se a gente vai ver a história da humanidade, né, levou 1,5 bilhão para começar a surgir a primeira alga, o primeiro ser vivo unicelular, né, para criar todo esse contexto de milhões e milhões de anos, a 200 milhões de anos, os animais pré-históricos aí, o ser, não é? Os sapiens aí, 200 mil anos, não sei, dentro da condição, mas assim, é muito recente em relação ao período. Nós estamos nessa caminhada aqui, que às vezes o quê? É uma existência aqui no corpo físico de 70, 80 anos, né? E esse processo ele se dá junto dessa relação. Qual é a relação? Todos nós sabemos, eu creio que aqui a gente pode não querer pensar, não querer indagar, né? Correr um pouquinho da reflexão, que às vezes nos dá uma certa insegurança e percebemos isso no contato, mas é uma realidade que normalmente, não é, muito dos espíritos, não é, desencarnados somos nós amanhã, independente do conhecimento da doutrina. Quantos e quantos espíritos a gente vê o depoimento, o relato da condição difícil que eles se encontram, não importa se foi espírita, né, se foi palestrante, é uma responsabilidade maior, mas uma condição dificílima sendo atendido dentro do trabalho de esclarecimento, da desobsessão. Porque em realidade não é o que você adquire, né, de material, de conhecimento, de condição que vai fazer e dar aquela condição dita de salvação, de você, não é, deixar esse corpo material uma condição boa, não é? Não, é a caridade, não tem outra. Fora da caridade, uma salvação. Então é o exercício de você praticar o bem. E é claro que aquele que busca praticar o bem, para realizar caridade dentro da benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, naturalmente
todos nós vamos nos caminhar nessa responsabilidade de fazer o nosso melhor. Aí a gente vai entender a parábola dos talentos, né? Quando o Cristo já nos dizia, né? Deu um talento a um, 2 a outro, 3, e ele diz assim: aquele que tem um talento, retém um talento em terra, não faz ele se multiplicar, ele vai sofrer, porque você tem na mão a possibilidade de aproveitar, de distribuir, multiplicar esses talentos em benefício, né, do Pai. E essa relação também que a gente vê, a responsabilidade do Pai perante os filhos, né? Como é que, né, o Cristo, né, nos ensinou, nos mostrou Deus como um Pai, a responsabilidade dele para conosco, somos todos filhos desse Criador, né? E a gente vai compreendendo, vai aprendendo, e dentro desse exercício que a gente traz um pouco mais para a nossa realidade cotidiana, nos deparamos enquanto espírito, que é, digamos assim, uma situação que é natural, não é? Em tudo que a gente realiza, onde quer que a gente esteja, né? Então, temos aqui um pouco mais adiante o momento, né? Onde vai ter a desobsessão, o esclarecimento dentro dessa conversação. E tem uma pergunta muito, digamos assim, que quando você entra assim, diz, poxa, é verdadeira demais, ela é presente. É quando Kardec pergunta se os espíritos, somos nós, encarnado ou desencarnado, influenciam, né? Então, nessa condição de espírito desencarnado, ele pergunta: os espíritos nos influenciam? Aí vem a resposta nessa questão que está no Livro dos Espíritos. Responde: muito mais do que você imagina. Então, olhe que quando, em alguns momentos, enquanto aprendendo aqui a relação com o mundo espiritual, eu já imaginava que os espíritos nos influenciam, mas é muito mais do que a gente imagina. Ele diz assim, ó, na maioria das vezes, eles nos conduzem. Aí podemos ter aquele sentimento, né, que às vezes a gente fez algo de errado, não está ainda naquela fase, no momento que seríamos, digamos assim, o bom espírita, né, como tem na passagem, o homem de bem, e cometemos falha, todo mundo erra, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai lá, olha e diz assim, a parábola do filho pródigo, né? Que o Cristo nos ensinou ali da forma. Então a gente começa a perceber a doutrina espírita quando ela é dita como, não é, essa revelação que nos chega e que no Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, que ele falava por parábolas, mas não tinha outra forma não, porque ainda não estava naquela época o povo, nós não estamos hoje. Às vezes estamos aqui há 10, 15, 20 anos trabalhando, às vezes, né, indo para a desobsessão, tentando resolver essas interferências sem, não é, compreender o ensinamento que é claro, é claríssimo. Então aqui é uma ajuda mútua, mas quem tem que fazer e ter o mérito dessa transformação é cada um, não é? E lá naquela época já tínhamos, no período lá que o Cristo aqui esteve, em corpo físico, encarnado, João Batista, que já dava esse procedimento, né? Que dizia assim, ó, não importa daqui para trás, não é? É importante você, às vezes, ver como um estudioso. Eu vou estudar a história para reter ali o conhecimento, a experiência e tomar e reforçar as atitudes e decisões e ações e escolhas corretas, baseado nessa experimentação. Mas eu não devo olhar para trás com temor, com receio, com culpa. Não, tem que se libertar disso. E uma forma que era para libertar, fazer a mudança, né? Traz hoje o nome dele, né? De João Batista, que é o batismo, que era aquele mergulho para dizer assim, ó, sai daí como um homem novo, você agora já sabe, busca, não importa o erro, retoma, usa dentro dessa bagagem já de experimentação, de experiências que a gente tem, a forma de melhor, né, nos aperfeiçoarmos. E dentro desse contexto a gente vai se apercebendo disso, entra esse outro componente fundamental em nossas vidas e interfere, aí você diz, mas interfere
Então não é bom. Depende, né? Tem uma outra pergunta no livro dos Espíritos, quando a gente identifica, diz, não, ele tem espírito bom, tem espírito ruim, ignorante, outro sábio, tem espírito que mente. Muito mais difícil até é você perceber quando você tem a questão da mediunidade do que quando você está encarnado, né? E a gente percebe assim, olha, quando nós desencarnarmos, eu não vou deixar essa vestimenta de carne aqui, né? Me transportar ou ir para o mundo espiritual diferente do que eu sou aqui, não. Então, se tem pessoas que são violentas, não vai ser de uma hora para outra, a não ser com uma transformação, né, muito forte, com a força de vontade, com uma experiência que dê essa condição de transformação assim, ímpar, né, numa situação única, vamos continuar da mesma forma. Então, na humanidade, às vezes a gente olha, eu comento dizer aqui, né, e a doutrina ela é clara, né, não tem alegoria de chegar e dizer assim, não, a doutrina espírita não assina que tenha inferno, não existe inferno, não existe o diabo, né, Satanás, o nome que você queira dar, como personificação naquela questão, como inferno, ambiente, né, eterno de suplício, não. Ali é uma condição transitória, e dá uma denominação de purgatório, né, porque as vibrações que as pessoas retêm-se ali dentro do seu processo de colher o que plantou, né, como se diz, né? A semeadura é livre, você escolhe a semente que você quer semear. Agora a colheita daquela semente é obrigatória, você vai colhê-la. Daí vem essa importância, faça o bem, você vai colher o bem, os reflexos, os frutos do bem, né? Então é algo que é claro, é simples na sua essência, mas que a gente, por uma outra, né, um conflito de interesse interno nosso, é o ego, o egoísmo, nos faz nesse processo de mudança. Então é de fundamental importância esse exercício, né, de a gente ir se aprimorando, se aperfeiçoando, e o estudo é fundamental, o bom estudo de boas obras, dessas reflexões, para que a gente vá corrigindo, né, o nosso proceder, né? Então ontem, espero eu, né, esse é um exercício que nos é recomendado a cada dia, né, fazer uma reflexão de como agimos durante o dia, né, mas espero eu que, né, hoje eu tenha sido melhor do que ontem, amanhã eu esteja melhor do que hoje nesse meu processo evolutivo, de identificar como proceder no bem, não cometer escolhas indevidas, errôneas, né? Você procurar usar esse critério. E aí, dentro dessa questão sobre se os espíritos nos influenciam, às vezes a gente se adentra dentro da doutrina e encontra aquela passagem que muitos, né, colocam assim, não, mas existe o espírito obsessor, que às vezes chega ali e diz que eu matei, que eu traí, que eu roubei, né? É natural, pode ser, em outra existência, ninguém aqui nasceu pronto, santo, é algo que às vezes choca a nossa condição, mas não importa o ontem, importa o hoje, né? Esse é o ponto presente onde você pode atuar. Eu não posso mais atuar em modificar o passado, eu posso atuar agora no presente e construir aí, né, com uma determinação maior como vai ser o meu futuro. Então esse é o ponto principal. Então a doutrina, às vezes a gente chega aqui inclusive no trabalho tem uma oportunidade que também quando eu me deparei aqui com a casa, né, dentro lá do nosso amigo aí e orientador, né, Ciro da Penha, ele nos deu essa possibilidade, às vezes pode parecer um pouco, né, um impacto, de você às vezes ouvir ali o diálogo, de você escutar e às vezes é uma reação, você diz assim, será que estou preparado para ouvir o que às vezes vem ali? Nem sempre o que está sendo falado ali diz respeito a você ali naquela mesa, né? Porque a depender da afinidade, às vezes o espírito de uma mesa dali está sendo recebido por outro médium, vai depender da equipe espiritual, mas a oportunidade de qualquer forma de você vivenciar os relatos que estão ali lhe dão essa percepção. Poucas pessoas que têm um contato com a doutrina, que se colocam e buscam, eu mesmo sou um desses, que eu não me digo espírita, porque ainda é né, pelo menos o bom espírita ali, se você acha que conseguiu algo, vê o capítulo a respeito, não é, dos bons espíritas, para saber o quanto ainda temos aí que trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que quando você se depara nessa condição, né, de estudo ali dentro da desobsessão, né, você olha e relembra que o estudo que vinha da uma das obras da codificação, que é o Céu e Inferno, uma obra de, né, eu às vezes lá quando olhava Céu e Inferno, não vou ler isso não,
Não é? A primeira coisa, céu e inferno, com aquele, né? Denominação, vou olhar, a experiência. Não. É muito educativo e esclarecedor para cada um. Não é? Queira eu no início tivesse estudado essa obra e tentado me identificar ali. Porque ali o que Kardec faz na sua, né, forma científica de ir demonstrando é chegar e dizer assim, ó, vamos fazer aqui uma reunião, colocar bem assistida, com intenção, não é? Correta dentro desse mandamento maior, não é? Da caridade, do conhecimento, da busca de multiplicar os talentos, de fazer a base da razão, né, como um ponto de questionamento forte a qualquer tipo de informação que viesse. Mas ele faz ali aquelas reuniões e evoca espíritos dos mais diversos na sua condição depois que desencarnaram. Então você vai ver espíritos de nobre, espíritos sofredores, mas nem todo nobre é sofredor quando desencarna, vai depender do que ele fez. Vai ver a condição de espíritos suicidas. Ora, quem lê um relato daquele, do Livro dos Espíritos, uma obra espírita, a respeito da condição do espírito, não é? Que tira e atenta contra a sua própria vida, é dificílimo. Aí você diz, não, mas eu tenho um parente que fez, quando às vezes se trata aqui, é difícil quando você diz assim, não, mas falar da questão, às vezes, do aborto, né, que a gente precisa trabalhar isso, mas é passado, é você se conscientizar aqui agora e olhar e fazer esse processo de transformação. Agora a lei, ela é clara, você vai vivenciar o reflexo daquilo, mas não quer dizer que esse reflexo necessariamente tenha que ser de igual intensidade na dor, no sofrimento, porque o Cristo também nos deixou claro, e a doutrina nos traz isso, que o que é que cobre a multidão de pecados? O amor. Então daí vem a importância no presente. Se eu quero resolver os meus erros do passado, se eu quero angariar um pouco de crédito para pagar e amenizar os meus débitos, o que é que eu tenho que fazer? É o trabalho da caridade, fazer o bem, que você é uma balança que demonstra, e essa lei de Deus, ela não é punitiva. Deus não é um Deus punitivo de forma alguma. Ele é um Deus que nos traz, não é, dentro dessa condição, para que a gente não fique para trás, não é? Ele não nos abandona, ele nos traz dentro das suas leis que são perfeitas, para que a gente retorne novamente como aquele filho pródigo, que ele vai esperar o quê? De braços abertos, quando a gente vivencia e passa por esse lado. Então essas informações todas, elas fazem com que você comece a ter uma visão um pouco mais abrangente em tudo que você realiza. E dentro dessa temática que eu comentei, do tema de hoje, responsabilidade dos pais para com os filhos, vendo a doutrina, eu me deparei exatamente dentro do estudo e dentro desse comunicado com o capítulo 12 aqui dessa obra de André Luiz, Educação no Lar, não é? Pelo Espírito de Emmanuel, aliás, de Chico Xavier, Educação no Lar, onde ele diz assim, uma passagem que está em João 8,38, vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus. Uma passagem que ele tira dentro dos Evangelhos, e dali ele faz uma análise dentro daquela passagem. Então ele diz assim, ó, veja, essa obra, ela foi por volta de que ano? Acho que está aqui. Bem, já tem um tempinho, depois eu vejo aqui qual foi a data exata dela. Mas aqui ele diz assim, ó, preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Está bem atual, né? Olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar os seus propósitos. Então a gente vê muito isso, o distanciamento desse núcleo, dessa base, que é a educação no lar, onde entra esse, que vamos ver no Livro dos Espíritos, aqui questão 582, sobre missão dos Espíritos, que traz que a paternidade é uma missão de cada um, quando a gente assume isso. Ele diz assim, ó, os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios,
conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pelo qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Não é? E aí nos tomamos dentro desse capítulo da questão 582 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos, né? Em Ocupações e Missões dos Espíritos, ele pergunta: pode-se considerar a paternidade como missão? E nos é dito, né, respondido pelos Espíritos, sem dúvida é uma missão. Sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas a quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Não é? Vê a chamada que muitas vezes a gente se apercebe. E na realidade, quem é que vai sofrer no final? Na maioria dos pais. Quando você perde o controle dos filhos, não tem mais como, né, acompanhar. E assim, quando começo a ler isso, às vezes a gente vai lá, faz a nossa reflexão, diz, mas é uma missão, você tem que conseguir, não é, através dessa condição, os talentos que cada um tem, né, buscar esse trabalho, né? Então ele diz aqui, ó, se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Então, aqui, como nessa passagem de Emmanuel, é uma advertência, é uma reflexão dessa responsabilidade. E cada um, às vezes, né, de acordo com o conhecimento, com a condição, a gente vai refletir sobre isso. Então, é procurar, né, no dia a dia, melhorando e refletindo, vendo a forma como... Tem uma outra questão também dentro desse tema, porque assim, se você olhar no livro das obras da codificação, existem diversas passagens aonde se trata desse tema, de suma importância. E a gente se apercebe, né, porque muitas vezes também é comum quando a gente não tem esse conhecimento, né, assim, essa convicção de que a gente vai continuar do lado de lá da forma que é hoje. Eu não vou mudar a minha condição de personalidade. Às vezes a gente pode ter um momento, assim, digamos, do corpo, né, por uma deficiência física, do espírito ficar ali contido, não é? Então ele pode, deixando o corpo físico pelo merecimento, pelo trabalho, pela condição, pela resignação que às vezes passa ali numa deficiência, ele se encontrar ali e se expandir aparentemente como sendo totalmente diferente do que era. Não, ele é o mesmo espírito, na mesma condição, estava limitado no corpo. E assim se dá tanto na nossa velhice, quando a gente caminha, né, digamos, pela desencarnação natural, pela idade, quanto se dá quando a gente adentra, né, ao mundo da matéria no nascimento. E é realmente uma dádiva, né, a perfeição. Não é? Quando a gente vai dizer assim, não, ele Deus é perfeito. Então, nossa reencarnação, nosso processo evolutivo, você pode querer cascavilhar, dizer, mas tem um motivo e é perfeito ele. E às vezes a gente começa a pensar sobre isso, né? Na maioria das vezes, o que é que a gente diz quando uma pessoa já está
naquele condicionamento de anos e anos, de uma prática, de um procedimento que não consegue modificar, né? A gente diz, não adianta nem mais, não é? Porque isso aí não muda mais não. Aí você deixa, o que é que vai acontecer quando ele deixar o corpo físico? Ele vai mudar? Não, não é? E às vezes vai estar ali dentro da proximidade da residência que estava, da residência dos filhos, não importa como é que você está. E aí vem essa dádiva que é o retorno ao mundo corpóreo quando você reencarna. Porque, digamos, se eu fui alguém extremamente perverso, violento, não importa, eu fazia o caminho, eu não conseguia mais, pelo meu condicionamento, me reajustar por si só. Eu vou ter a oportunidade de ali, imagina, passar só no período que você concebe ali na gestação, 9 meses, num processo, não é, de esquecimento. É outra, não é, questão que às vezes a gente se pergunta aqui, não, mas eu tive múltiplas vidas lá atrás, N vidas, quem eu fui, o que é que eu não me lembro, o que é que na lei de Deus eu não retenho a minha memória, né? Aí alguns não retêm a memória, mas só fui alguém famoso sempre, né? Alguém importante, sempre bonzinho, mas na realidade é um benefício, uma dádiva de Deus, porque se você olhar, né, a sua caminhada lá atrás, muitas vezes é difícil de você conseguir absorver aquilo na existência atual. Às vezes a gente, na nossa existência aqui, você passa depois para assim, poxa, na minha adolescência, ou não importa, às vezes na semana passada, né? Na semana passada eu fiz uma barbeiragem que, olhe, não quero nem lembrar, né? Imagina, se a gente carrega uma lembrança de... E esse aperfeiçoamento, não é, que nos possibilita ao espírito o renascimento, ele dentro dessa condição do corpo físico, não é a oportunidade de reaprendizagem. Quando você estuda a doutrina espírita no seu enfoque, né, de perispírito, dessas elaborações, porque nada é o acaso, nossa reencarnação é programada, às vezes a gente participa enquanto espírito desse trabalho exatamente no nosso contexto, né, de melhoria, de coparticipação, de direcionamento dentro da nossa destinação. Muitas vezes a questão física, o cérebro, a forma como é concebida ali no seu processo de reencarnação, ele é trabalhado de tal forma que às vezes você, na área do cérebro, limita um condicionamento, não é, já muito ativo, né, dominante do espírito em outras existências, para que outras áreas a gente possa desenvolver, não é? Comenta-se, aí tem obras a esse respeito, onde às vezes alguém que tem um desenvolvimento sempre, né, uma construção na área de exatas, e a evolução do espírito, ela não termina nunca, né? A gente vai crescendo tanto na questão da moral, né, na questão da moralidade, né, na evolução da moralidade, mas na do conhecimento também, na evolução das ciências, né? E às vezes é necessário você, não, nesse período eu tenho que desenvolver a faculdade, o aprendizado na área das artes, da música, né? E às vezes você só consegue tomar essa atenção quando, numa reencarnação que é elaborada ali, você anula ou digamos assim, deixa retido aquela área dominante que o espírito tem, que se expressaria no cérebro, de tal maneira que ele passasse a deixar aberto, dar foco na sua evolução na área das artes, não é? E é um fato, não é? Quantas e quantas vezes a gente no nosso cotidiano, eu estou só ali trabalhando, só trabalho em uma determinada área, quero aprender ali outras línguas, inglês, ou fazer alguma coisa, eu não consigo, porque, né, a gente diz que não consegue ter o foco ali, é preciso às vezes você dar uma... E essa é a construção nossa no nosso processo evolutivo, né? E é de fundamental importância. Isso começa onde? Ali, na nossa fase, né, inicial, dentro da família, do lar. O primeiro ponto, o contexto da família é importantíssimo, né? Porque é ali que você troca essas experiências, energias. É ali onde, digamos assim, aqueles espíritos mais ligados, às vezes essa ligação nem sempre a gente entende isso, não é? Ela é harmônica, ela vem de processos de um grau de dificuldade maior. A gente observa, tem relatos e faz sentido. Muitas vezes você tem um processo que aquele que está na casa espírita conhece isso, muitos vivenciam e começam a entender, que olha assim e diz assim, não, eu tenho um espírito que me acompanha, eu faço tratamento da desobsessão, eu cheguei aqui eu especificamente cheguei aqui na casa espírita por necessidade. Eu vim, né, dentro de uma área que eu era de exatas e tinham coisas que eu não conseguia encontrar resposta e estava num bombardeio, né?
E aí você chega, vem para o tratamento, começa, vai observando, passam-se anos, né? E aí depois você se apercebe que muitas vezes esse espírito, que você diz assim, não, mas eu vejo ali, eu acho que tem um obsessor que me acompanha aí há uns 10 anos. Né? Às vezes ele acompanha desde que ele identificou aqui, enquanto criança. Não existem situações que vem aqui no tratamento e a gente tem um filho, tem alguém que sente uma interferência, né? E às vezes eu, dentro dessa reflexão, e você observa, vê e diz assim, não, pô, faz sentido. Esse espírito, muitas vezes, que está ali ligado, às vezes é um embate, é aquele espírito que tem algo que você precisa resolver com ele está ali naquela proximidade que ao mesmo tempo favorece o quê? A que ele, né, seja preparado para naquele contato, naquela ligação, quando você ali, né, entra, vai constituir uma família, ele é o primeiro da fila, vai entrar ali na família como filho. Aí, através do amor, dessa condição de vibração, você tem a oportunidade de fazer o quê? A verdadeira desobsessão, quer dizer, você criar e quebrar aquele elo que é o que trazia esse tipo de interferência. E assim, quando você estuda, começa a compreender a doutrina, olha, é fato, né? Essa questão, ela é de suma importância, sobre os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina, na maioria das vezes nos conduzem, e se a gente se deixar conduzir, para onde é que a gente vai, né? Aí tem uma questão que o Kardec também pergunta assim, não, tem espíritos que não conduzem ao erro, são espíritos dito ainda ignorantes dentro do mal, não importa, como é que eu me protejo desses espíritos, né? Qual é a resposta que a doutrina nos traz através dessa pergunta que Kardec elabora no Livro dos Espíritos, que ele responde? Pessoal, atrai os bons. Quer afastar os maus? Atrai os bons. Aí você diz, como é que eu vou atrair os bons? Torne-se útil, faça o bem, não é? Busque algo realmente dentro dessa máxima que quem vai estar junto para realizar o bem, para ajudar, vão ser os bons. Eles vão afastar essas interferências que muitas vezes, quando não tem uma relação direta, né, dentro de reconciliação, e ajudam muito, a gente vê essa caminhada. Então, as obras complementares, né, de André Luiz são de suma, digamos assim, importância, não é, no esclarecimento do que da complementação do que a doutrina, não é, dentro da sua obra já nos traz. Eu recordo ali, e a gente vai e olha, porque é um processo de construção. Lembrando sempre, estamos aqui, ó, melhorando. Cada dia é um novo dia. Se a gente está sabendo alguma coisa, eu vou melhorar um pouquinho mais amanhã, vou refletir sobre isso. E eu, às vezes, vou e reflito ali, não sou André Luiz, que tem um conhecimento que aparentemente nos traz, coloca obras esclarecedoras. Aí você chega e pergunta assim, como foi o desencarne dele na última vez? Quem assistiu o filme, quem leu o livro, né? Ele era médico, tinha uma família, tinha o seu contexto, mas tinha algo lá que ele precisava, né, trabalhar, que não trabalhou e levou ele para onde? Para aquele vale dito dos suicidas, né? Porque o médico, com a responsabilidade de médico, né, com conhecimento, deixar-se levar por procedimentos, pelo álcool, pela condição que teve, levou ele para aquela, né, condição que ele teve. O tempo passou, anos, né, até que a mãe, e dentro da condição, ele foi ali acolhido, socorrido. Então, é algo que a gente olha, na outra existência, se André Luiz estava nessa condição, quiçá como é que eu vou sair daqui, não é? Próximo, vou trabalhar um pouquinho mais agora, vou procurar refletir um pouco mais, buscar esse lado do estudo, ver o exemplo, e acima de tudo, é o mandamento maior, né, que é o amor. Fora da caridade não há salvação. Então, busquemos, né, dentro dessa nossa oportunidade, dessa dádiva maravilhosa que é o tempo, aproveitá-lo, fazendo as boas escolhas, né, dentro dessa lei que rege a todos nós, fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito. Passar aqui, Agradecemos a palestra do nosso irmão João, e só ratificando o que ele disse muito rapidamente, o estudo continuado é muito importante. Tudo que ele falou, quantas coisas, lendo os livros da codificação, da continuidade, é importante. Então, meus irmãos, assim, estudem, porque tem muito esclarecimento e a gente
não consegue perceber o que está escrito nesse livro de estudo. Vou passar a palavra para o nosso irmão Roberto para fazer a prece de encerramento. Caríssimos irmãos, vamos neste momento nos colocar em postura de oração. Eu quero convidar a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para participar deste momento divino, com a certeza que estamos profundamente agradecidos por mais essa oportunidade de aprender. Abram vossos corações, ponham suas almas em relevo, orem tua alma. Pai, Tu és santo e bendito. Em Tua fonte inesgotável de misericórdia, permite-nos saciar-nos. Que possamos aflorar a semente do amor que em todos nós plantaste. Que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para amar, para sermos verdadeiramente cristãos, seguindo os Teus passos, vivenciando e se libertando de todas as preocupações. Obrigado, Pai, por tudo que nos concedes. Assim seja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que aqui tivemos nesta noite, e assim pedimos permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite de hoje, desejando a todos muita luz, muita paz.